Fala galera, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar de Nova Ordem Espacial. O sucesso da Netflix já figura quase uma semana no top 10. Então a gente vai fazer finalmente a crítica desse filme e conversar sobre o final dele. Então já antes de começar o vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like para ajudar a gente e ativa o sininho para você não perder mais vídeos como esse. O filme tem muito espírito Guardiões da Galáxia. O filme é muito baseado na versão que o James Gunn fez do Guardiões da Galáxia. A ambientação, o design de produção, a fotografia é muito parecido. O filme é extremamente colorido. O filme é muito colorido. Ele foca muito na relação dos protagonistas. O jeito que a amizade e os problemas que eles têm pela convivência. O espírito é muito Guardiões da Galáxia, o estilo é muito Guardiões da Galáxia. Eles são heróis sem querer ser, também é outra coisa meio Guardiões da Galáxia. Mas o filme tem outras coisas boas e tem outras coisas ruins também, que a gente vai falar agora. A estética do filme, como eu falei, é muito baseada no Guardiões da Galáxia. Ambientação, armas, estilo. O estilo é muito parecido mesmo. Eles não focam tanto nos estilos espaciais clássicos, que é aquela coisa de armas mais futuristas e brilhantes, não. Eles focam aqui na cor e na praticidade. É aquela coisa, você olha as armas parecem versões super modernas de armas extremamente simples. Quando você vê, por exemplo, uma adaga, um machadinho, é tudo versões sci-fi de armas extremamente comuns, como bem efeitos práticos mesmo. No estilo que o James Gunn fez no Guardião da Galáxia. A coisa mais incrível desse filme, e você pode conversar com qualquer pessoa que gostou ou não, vai falar a mesma coisa. O CGI. O CGI desse filme é simplesmente impecável. É incrível a maneira que ele faz o CGI. A maneira de toda a ambientação, a maneira que ele define cada coisa. Mesmo na Batalha das Naves, você consegue entender claramente onde está cada nave, a distância de cada nave. É muito bem feito. Hoje em dia a gente está acostumado com filmes como Star Wars, os filmes da Marvel. Eles fazem muito isso, mas esse não é um filme desse tamanho. Não é um filme com esse valor todo de dinheiro para fazer esse CGI. Então, é surpreendente a qualidade do CGI que tem um filme de custo bem mais baixo que esses outros que eu mencionei. Então, o CGI tem que ser bastante elogiado, porque sim, ficou incrível a maneira que o CGI foi bem feita e a maneira que ele flui dentro da cena, de maneira que não incomoda, mesmo em cenas que você está vendo que é 90% CGI, 95% CGI, 99% CGI. Tem uma cena no final que é praticamente isso. Mesmo assim, não incomoda e não deixa de ser real. Mas continua te passando uma sensação de que sim, aquilo podia existir. O grande problema do filme, que para mim é o único grande defeito que ele tem, é o roteiro. O diretor e os atores fizeram um trabalho fantástico, mas o roteiro complicou muito esse filme. Muito. Começa pelo primeiro ato do filme, que é difícil. É difícil passar pelo primeiro ato do filme. O primeiro ato do filme é muito lento. Na estrutura de roteiro, o primeiro ato do filme é feito para apresentar os personagens e apresentar a premissa do filme, que não necessariamente é verdadeira. Afinal, pode ter um plot twist no final. Mas a premissa do filme, você saber o que você está fazendo na linha, o que você está assistindo aqueles personagens fazendo aquela determinada coisa, isso é apresentado na premissa do filme, no início do filme, no primeiro ato. Nada disso é apresentado no primeiro ato. Nada. Se você comparar uma estrutura de roteiro normal do filme, o filme é completamente invertido. O primeiro ato é basicamente o segundo e o segundo é basicamente o primeiro. Por isso o filme é tão enrolado na maneira de explicar as coisas e por isso ele se complica tanto em focar no momento que ele tem que focar, principalmente no primeiro ato. O primeiro ato é extremamente arrastado. Talvez, isso nesse ponto eu acredito que é muito por questão de copiar o Guardião da Galáxia, porque se você reparar, o primeiro ato, o início do filme, o início do Guardião da Galáxia é extremamente parecido. Mudam só alguns pequenos detalhes, que algumas ordens, que é justamente o erro do filme. No início do Guardião da Galáxia, a gente começa sendo apresentado, depois de a gente ver a morte da mãe do Quill, a gente vê o Quill fazendo a dança e achando o objeto principal do filme. Depois mudamos para a apresentação dos outros personagens. Depois, os outros personagens principais, com exceção do Drax, que é apresentado mais tarde.
são reunidos na cena em que eles lutam e eles são apresentados, digamos, eles são apresentados entre eles. Na premissa do Nova Ordem Espacial, o filme ele já destaca de cara o personagem principal. Ela começa com uma cena do Tyrell muito parecida com a do Quill quando ele tenta entregar o Organs andar. Só que a cena tem exatamente a mesma premissa, mas não tem a mesma pegada. Porque você já conhece o Quill, você já conhece que ele está fazendo aquilo simplesmente por dinheiro. O Tyrell você não conhece, você não foi apresentado ele direito. Então você simplesmente vê aquela cena sem entender absolutamente nada. E à medida que eles vão tentando explicar para você a questão da premissa da filha dele. Sendo que isso podia ter sido explicado em 1 minuto de cena anterior. Quando você conhece os outros tripulantes também, a cena é muito parecida. Você mostra a questão da nave, eles já na nave, tentando roubar o lixo das outras pessoas para conseguir dinheiro, sendo que isso você não foi apresentado a eles. É simplesmente mostrado o que cada um faz e a habilidade de cada um dentro da nave. Mas você não tem empatia nenhuma, você não foi apresentado a eles naquele momento. Você é apresentado a eles depois, no jogo de cartas, quando você já devia conhecer os personagens, mas não. Você está conhecendo ali, de fato. Como eu falei, o primeiro e o segundo ato do filme parecem completamente invertidos. No segundo ato, você deveria, justamente o meio do filme, quando você já conhece os personagens, você vai conhecer mais sobre eles, ou algumas revelações, e vai encaminhando para o terceiro ato, que é o grande clímax, que é justamente onde você precisa entender totalmente a história, a verdade por trás da história. O segundo ato é todo no primeiro ato, o que não faz o menor sentido, porque você não está apegado aos personagens. Com 5 minutos de filme, você é apresentado ao vilão, sendo que o vilão tem uma premissa totalmente boa, ele quer salvar a natureza e tal. A explicação de como ele realmente é um vilão só vem no final do primeiro ato, que, como eu falei, deveria ser o segundo. Por exemplo, no segundo ato verdadeiro do filme, a gente é apresentado aos Raposas Negras. Os Raposas Negras são revelados como, na verdade, um grupo de heróis, onde eles são protetores da ecologia e eles sabem o poder da Dorothy e por isso eles querem protegê-la. Sendo que, logo depois dessa revelação, eles duram basicamente 5 minutos de filme. A premissa é completamente invalidada. E isso, mais uma vez, ela pode ser explicado no primeiro ato. Quando essa cena finalmente chegasse no segundo ato, você já se importaria e sentiria muito mais a morte deles do que simplesmente aqueles 5 minutos que passou. Mais uma prova de que os dois atos são invertidos, quando você só conhece os personagens de verdade, o Tiger e a comandante e a Capitã Jung, já com mais de 1 hora de filme. Com mais de 1 hora de filme, você descobre que a Jung já tentou matar o vilão no passado. Como assim? Como assim? Essa é a típica coisa que tem que ser apresentada no início. Não só para você saber claramente que aquele é sim o vilão do filme e que ele tem muitas coisas escondidas por trás dele, mas também você se apegar à capitã da equipe. Porque a equipe não foi apresentada de maneira correta. Dessa forma, você saberia que claramente por que ela é a capitã, você entenderia os conceitos dela e você entenderia que ela é uma heroína do nosso ponto de vista. Então, apesar dela ser uma catadora de lixo, você entenderia toda a história por trás dela. Da mesma forma, o Tiger foi apresentado na cena seguinte. E se você reparar, mais uma coincidência com o Guardiões da Galáxia. Eles são apresentados basicamente da mesma forma, através da ficha criminal. O filme copia muitas premissas do Guardiões da Galáxia e ele copia de maneira embaralhada. Isso complica o filme. Se o filme fosse só o segundo e terceiro ato, ele seria excelente. Muitas das coisas que ele copia do Guardiões da Galáxia. Mas o primeiro ato complica demais o filme. E quando você vê o segundo ato, sendo que na verdade ele não deveria ser esse ato, isso também prejudica o filme. Então fica um primeiro ato muito ruim, um segundo ato morno e um terceiro ato bom. O que complica demais o filme, já que você tem que ver ele inteiro. Principalmente na Netflix, que você pode pausar e sair do filme a qualquer momento. Você não pagou por ele, você já é assinante. O filme copia tantas coisas do cinema da Marvel, que você reparar, até a cena que a Dorothy é apresentada no computador, a telinha que apresenta os Raposas Negras, é igualzinho o sequestro do Tony Stark. Até a posição das pessoas em volta da pessoa sentada na cadeira é idêntica. De novo, o filme é tão Guardiões da Galáxia que, se você reparar, todos os personagens têm um equivalente. O Tyrell é apresentado pra gente como um cara obcecado pelo que ele faz e um cara cheio de dívidas e cheio de problemas. Não necessariamente. Isso não é o foco tanto na filha no primeiro ato, outro erro do filme. Por isso ele fica com a premissa extremamente parecida com a do Senhor das Estrelas. A Bubs é muito hábil e extremamente tecnológica. Ela é um robô.
Então ela consegue agir e resolver as coisas muito rapidamente e criar tecnologias muito fácil. Rocket, a Jung, apesar de ser a capitã da equipe, ela tem a premissa idêntica da Gamora. Ela está ali, ela sabe quem é o vilão e sabe quem tem que vencer. É isso. O Tiger Park, ele não tem a premissa de vingança, como o Drax, mas ele tem o tipo físico idêntico. Ele é o lutador da equipe e ele é o resistente. E a Connie faz o papel do Groot. Ela fala pouco, é fofinha e a gente se apaixona por ela. Como eu falei, o problema do filme está exclusivamente no roteiro. As cenas de ação, os CGI são muito boas. As cenas de ação, inclusive, são ótimas. A cena do Tiger Park contra a Cyborg é excelente. É excelente. A luta que eles têm, não só do ponto de vista da coreografia, mas também da ação, como aquilo te prende e tem aqueles momentos nerds que a gente gosta, tipo pose, não sei o que, pose de fundo, pose parada, aquelas coisas meio wallpaper. Fica muito legal, a cena ficou muito bem coreografada e ele sobreviveu, que foi uma coisa das melhores coisas da cena. O final do filme, como eu falei, o terceiro ato é a melhor parte do filme, mas o que complica o terceiro ato normalmente é o roteiro. Primeiro, o cara comandava uma companhia gigante. Por que ele ia atrás deles? Não tinha porquê. Ele podia mandar 200 naves atrás deles. Ele não precisava ir de fato. Então ele não precisaria morrer na mão. Não faz muito sentido. Outro ponto é, por que o vilão insiste em manter os personagens principais vivos? Você encontra um cara super resistente, um cara terrivelmente perigoso que está ali querendo salvar a filha, que você não sabe o que esse cara é capaz de fazer, e você encontra uma personagem que já tentou te matar no passado. O que você resolve fazer? Você mata todo mundo que está na nave em menos vezes. Por quê? Simplesmente esse ato do vilão não tem desculpa. Normalmente nesse tipo de filme, o vilão tem sempre uma desculpa de por que manter os heróis vivos. Ah, preciso do sangue deles, preciso não sei o que, preciso não sei o que lá. Nesse filme não tinha nenhum motivo. Não tem por que ele ter exterminado todos os raposas negras, inclusive o pai da Connie, e deixar os personagens principais vivos. Não tinha porquê. Tudo bem, ele podia deixar até o Taiho, e eventualmente o Taiho salvar os outros. Mas não tinha porquê deixar todos vivos. Não faz sentido. O final do filme em si mesmo é bem bonito. A parte da Connie salvando eles é bem legal. Ela utilizando os poderes dela, mesmo aquela distância absurda, que demonstra sim que ela pode repovoar a Terra, pode refazer a natureza na Terra, já que ela pode, se ela conseguir fazer em Marte, ela pode criar qualquer planeta, basicamente. Então, o filme até deixa umas pontas ali para fazer eventualmente uma continuação. Por exemplo, o Tiger Ring não pode voltar para a Terra, então por que ela vai repovoar a Terra se o Tiger Ring não pode voltar? Mas o filme deixa umas pontas soltas para fazer uma continuação. Não sei se vai fazer, está fazendo bastante sucesso, mas ele também está recebendo muitas críticas. Não sei como vai ser o procedimento da Netflix, mas eu gostaria de ver uma continuação, confesso. As explicações sobre o final do filme são simples. Eles fizeram todo o plano para levar a bomba para longe da Connie, de maneira que ela não fosse afetada, em vez de deixá-la com eles. Assim, não só eles acabam salvando o planeta, como também eles salvam ela por consequência. Nesse final eu achei legal, achei muito roubada ela poder usar o poder de tão longe. Eu já tinha explicado sobre os nanorobôs de Lagrange, que eles eram virtualmente indestrutíveis, e até agora são indestrutíveis, então justificou o fato deles resistirem à bomba e conseguirem proteger a nave. Mesmo que esteja tão perto, né? Porque tipo, a bomba estava embaixo da nave. Tudo bem. Sobre todo o arco do Taiho, eu gostei do arco do Taiho, só achei, como eu falei, eu achei ele totalmente mal enjambrado, ele não explica para você as coisas direito. O filme dá muito a entender no início que ele tá buscando a criança na esperança de que ela ainda tá viva, mas não, ela não tá, e ele sabia que ela não tava. O filme ele meio que tenta enganar você, dando esperança de que a menina pode estar viva, sendo que em nenhum momento ela estava, porque ela estava solta no espaço há anos, então tipo, não, é impossível ela estar viva, a não ser que você inventasse um universo onde ela poderia estar viva. Naquele universo, não, ela era uma terráquea, não tinha como ela estar viva. Ficou bem legal a questão da Connie utilizar os nanorobôs para chegar ao corpo da Suni e poder fazer ela meio que se comunicar com o pai, o Taiho, para ele se despedir e poder superar isso de vez. Que isso foi uma premissa muito pesada para ele ao longo do filme, essa obsessão dele pelo dinheiro, para conseguir achar o corpo da filha. Prejudicou ele muito mais do que ajudou. Ele perdeu muita coisa, ele se endividou, ele brigou com os amigos, ele não fez amigos, ele não aproveitou a vida. Ele passou anos simplesmente tentando recuperar o corpo da filha, meio que
na esperança de ter ela viva, sendo que ele sabia que ela não estava viva. E o símbolo do desligamento do relógio é exatamente isso. É o fim do luto. É ele aceitar que ela morreu. No caso ali, ele está começando o luto, na verdade. Né? Ele está começando o luto, aceitando que ela morreu e que ela se foi e que agora ele tem uma nova família. Como falei, o filme é bom, vale a pena, mas você tem que ver sabendo que o primeiro ato é sofrível e que depois ele melhora. Mas o filme é bom sim, para um divertimento em casa, Netflix, tranquilo de ver. Não precisa pagar mais nada, que você já é assinante. Então, ó, fica de boa, vale a pena, veja Nova Ordem Espacial. Obrigado, gente. Para você que ficou até aqui, muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal. Para não perder mais vídeos como esse, a gente vai falar de muita coisa ainda. A gente vai falar de Walking Dead que está chegando. Então não perde. Ativa o sininho para você receber os vídeos. Comenta aí embaixo o que você achou de Nova Ordem Espacial. Ele é muito parecido com o Guardiões da Galáxia mesmo. Você reparou mais coisa parecida com o Guardiões da Galáxia? Tem muita coisa. Dá para fazer um vídeo só falando da quantidade de coisa parecida com o Guardiões da Galáxia. Mas vamos lá. Então, ó, valeu, gente. Até o próximo vídeo. Fábio na área.